Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que a palavra do Senhor, ela penetre no seu espírito e ela faça diferença na sua vida. Transforme o seu coração. Hoje, quando eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, qual a palavra, Senhor, que o Senhor quer que eu ministre neste dia? E a palavra veio. O que queres que eu te faça? E a resposta, que eu veja. Se hoje o Senhor perguntasse a você, o que queres que eu te faça? Qual é a sua maior necessidade? Além da mais importante de todas, que venha o reino de Deus sobre as nossas vidas. Neste mundo tão tenebroso que nós estamos vivendo agora, tempos difíceis, há um Deus, único Deus, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, que pode fazer aquilo que nós precisamos. E a palavra para nossa meditação está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que fala sobre a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. Ele ouviu, pelo som das vozes, que Jesus estava passando ali. E ele começou a gritar. Jesus. Ele clamava. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem. Aí mudou o discurso. Aqueles que diziam, cale-se, não fale, aceite o que você está passando e pronto. Mas aí, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltou-se para aquele homem, então a conversa dos que o chamaram já era diferente daquele primeiro discurso. A repreensão para que ele não falasse da necessidade dele. Aí já falaram, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E hoje, eu digo para você que está me ouvindo, coragem, levante-se, porque o mestre está chamando você. Então, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Que ele perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Ele queria a restauração da visão dele. Ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego. Como você
não nasceu com este problema que você está enfrentando hoje. Você não nasceu com este problema. E você precisa da restauração da sua vida. Algo em sua vida precisa ser restaurado. E só Ele pode restaurar. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Quando ele teve a sua visão restaurada, ele também teve a sua vida espiritual restaurada. Ele também foi transformado. Olhe que ele estava apenas jogado à beira da estrada. Mas a vida dele mudou completamente quando ele clamou por Jesus, pelo Filho do Deus Altíssimo, que ele chamou Filho de Davi. Porque naquele tempo, eles não tinham a visão que Jesus é o Filho de Deus. Então ele fala da descendência da carne. E ele diz, descendente de Davi, filho de Davi. Mas ele clamou a Jesus porque ele ouviu falar. Não foi só naquele momento que ele ouviu aquela multidão, o som, as vozes, indicando que Jesus estava passando ali. Com certeza, ele ouviu dos grandes milagres que o Senhor Jesus já havia feito. E ele ali, na beira da estrada, desprezado pelos homens, mal compreendido, porque quando ele grita, ele é mal interpretado. Mandaram que ele se calasse. Mas ele passou a gritar mais. Então, estas vozes que diz para você que está tudo perdido, que não tem mais jeito, não dê ouvidos a ela. Chame mais alto o Mestre. E não pare de chamar. Chame mais e mais. É isto que ele está te dizendo nesta noite. Essa palavra que o Senhor trouxe para mim agora, ela diz isso. Que ele faz. E ele pergunta, o que queres que eu te faça? Ele sabia que se tratava de um cego. Aqui, no versículo 49, Jesus parou e disse, chamem o cego. Então Jesus sabia da necessidade da cegueira que ele tinha. Mas Jesus queria ouvir dele. Jesus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que nós estamos enfrentando. Mas ele quer que você tenha diálogo com ele. Que você fale de sua necessidade. Você precisa entender que você não está só. O Criador dos céus e da terra enviou o seu único filho, que estava com ele antes que existisse o mundo. Jesus já estava reinando com ele na glória, com o Pai. E o Pai enviou o seu filho por amor a você e a mim. Por amor de nós, pobres pecadores, limitados, a começar por mim.
Mas o Senhor, o amor que Ele tem por nós é incondicional. Só precisamos crer. Porque aquele que crê, olhe que o Senhor Jesus disse no versículo 52. Vá, você foi salvo porque teve fé. Tenha fé. Não desista de acreditar na vida. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida. Pode ser na esfera espiritual. Pode ser que você esteja muito bem na esfera espiritual. Você está de bem com Deus, mas você está com um problema de saúde. Recorre ao médico dos médicos. Ele te pergunta hoje. Pode ser um problema familiar. Pode ser um problema financeiro. Pode ser todos os problemas que eu acabei de citar, ou algo ainda bem pior. Você está preso. Ou então você não está num cárcere, mas você está encarcerado pelo pecado. Você está sofrendo de dependência química. Tem jeito sim. Não há limite para o poder de Deus. Tem jeito sim. Entenda isso. Receba essa palavra como uma força que vem do alto para você. Porque é puro de Deus para você que está precisando de restauração. Algo foi tirado de você. A paz. Você está com problemas. E você não vê uma solução. Pois hoje o Senhor está te chamando para você ter de volta a sua fé. Porque é na fé, na certeza de que não há nada impossível para Deus. Para que você tenha suas forças renovadas. Você tenha a alegria restaurada. O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta do nosso Senhor para você. Você diz ao Senhor o que você precisa. E você procure andar com Ele. Se você está no pecado, numa dependência ou dependência química, ou uma dependência afetiva, com alguém que você sabe que não é a vontade do Senhor, que você sabe que Deus, Ele tem outro plano na sua vida, e você está ali teimando com o seu Criador, porque o mundo disse a você que você pode tudo. O mundo disse a você que você pode ser o que você quiser ser e não o que você é. E daí há um conflito constante entre o teu espírito e a tua carne. Porque o teu espírito tem consciência do que você é. O teu espírito sabe que você nasceu com aquela identidade. Este homem, Bartimeu, ele não nasceu cego. Mas na vida dele, algum fato ocorreu que o cegou.
E às vezes a cegueira é pior do que a cegueira física. A cegueira espiritual. Essa é terrível. A cegueira espiritual é quando o mundo te engana. O espírito de engano paira sobre a terra. E as pessoas estão imbecilizadas. Elas querem ser algo que elas não são. E é uma loucura. E elas ficam numa angústia terrível. Porque o Espírito diz, você sabe quem você é. E a carne e o mundo diz, tão simples, só é você se enganar. E você cria uma outra identidade e você se transforma, faz uma transformação em você e aí você vai ficar exatamente o que você quer ser. Mas isso é um conflito tão grande porque você o tempo todo, você sabe quem você é, mas você se deixou levar pelo mundo que jaz no maligno. E o maligno só quer uma coisa: roubar a sua alma. Roubar a sua vida eterna. Interessante é que o demônio sabe que se ele tira a tua vida eterna, não vai para ele. Porque ele está condenado à morte eterna. Ele já foi julgado e condenado. E vai chegar o grande dia quando ele vai deixar de interferir na vida dos homens. A execução da pena. Por enquanto ele sabe que está condenado, mas ele quer condenar você também. Enganar você. Não se deixe levar por isso. E se você encontra dificuldade para restaurar a sua vida, para ter de volta o que Deus te deu uma identidade. E ela não tem como ser modificada, mesmo que o mundo modifique. Porque você tem uma identidade. Você é criatura de Deus. E no dia que você entregar a sua vida para Ele, você será chamado filho de Deus. E esse é o plano de salvação. Todo aquele que crê no sacrifício da cruz, que entender que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, pagar o preço dos nossos pecados, porque o preço do pecado é a morte. Mas quando você é justificado pelo sangue de Jesus, que é no ato do seu arrependimento do pecado, e você abandonar o pecado, abandonar o velho homem, aí você tem restaurado a sua vida eterna. Porque o preço já foi pago na cruz. Mas você precisa tomar posse da sua salvação. Você precisa. Nem que seja no último fôlego de vida, no último segundo, o último respirar. No último respirar, se você entender que Jesus é o Filho de Deus e que você precisa se arrepender dos seus pecados e se render a Deus, você é salvo. Olha o ladrão que estava ao lado de Jesus. Jesus estava pregado na cruz por causa dos nossos pecados. E ele estava pregado na cruz por causa dos crimes que ele tinha cometido. E ele reconhece ali, na cruz. Olhe que numa passagem da Bíblia, num dos evangelhos esclarece isso.
Porque os dois que estavam sendo crucificados, um do lado direito, outro do lado esquerdo, do nosso Senhor Jesus Cristo, os dois, eles murmuravam, zombavam de Jesus. Ou seja, quando o homem estava ali pregado na cruz, ele ainda não tinha se arrependido. Mas quando ele entendeu a situação, ele repreendeu o outro ladrão. E ele disse: nós estamos aqui porque cometemos crime. Mas e ele não cometeu crime nenhum. E ele se volta para o nosso Senhor Jesus Cristo e faz um pedido. Oh, aleluia! Ele pede ao nosso Senhor Jesus Cristo que lembre dele quando chegar no reino eterno. Ele ali entendeu tudo. Foi revelado a ele quem estava do lado dele. E ele pede. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo na casa do meu Pai. Aquele homem pediu bem. E Jesus, como sempre, teve misericórdia, perdoou aquele homem. E deu a vida eterna para aquele homem. Aquele homem, Jesus declarou que naquele dia mesmo, aquele homem que estava ali pregado na cruz porque cometeu crimes, mas se arrependeu, o Senhor Jesus perdoou e disse: hoje mesmo estarás comigo na casa do meu Pai. Ele pediu e Jesus atendeu. Bartimeu pediu e Jesus restaurou a visão dele. Ele disse: que eu volte a ver. E você? Jesus diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. A porta da graça ainda não foi fechada. Aleluia. Ainda há esperança para você e para mim. Porque Jesus, ele pergunta a você o que você quer que ele faça. A coisa mais importante que existe em toda a vida é você entender que existe uma vida eterna para você viver. Jesus conquistou para você, mas você tem que tomar uma posição. Bartimeu, ele ouviu o barulho, o som que Jesus estava passando ali e ele não ficou inerte. Ele não ficou parado no sofrimento dele e muito bem guardado, aceitando. E olhe que houve repreensão para ele se calar. Nem assim ele se calou. Então, faz como ele. Saia da posição do acomodado e entre. Arregace as mangas. Busque a presença do Senhor vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo. Buda não está vivo. E nenhum outro desses que as seitas indicam. Nenhum deles está ressuscitado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. O túmulo desses homens que endeusaram ele aqui na terra tem restos mortais. Todos eles que santificaram. Mas o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo está vazio. E ele está vivo. Dizendo para você agora: levante-se. Coragem. Eu estou aqui para te abençoar. Assim diz o Senhor. Eu estou aqui para atender a sua necessidade. Ah, mas o mundo está dizendo que vai piorar. Não importa a situação do mundo. Nós não devemos nos ater ao mundo.
Nós devemos caminhar na contramão do mundo. O mundo diz: cale-se, aceite. A coisa está ruim, mas vai piorar. Enquanto isso, nosso Senhor Jesus Cristo diz: o que queres que eu te faça? A porta da graça está aberta, igreja. Precisamos andar em santidade. Agora, neste momento, muitas almas que estão perdidas, estão brincando na festa da carne, no carnaval. E você talvez já tenha participado disso. Mas o Senhor está te chamando para você dar um passo de fé. Você saia do engano e venha para a vida. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. É desse jeito o louvor. E hoje Ele te chama. Levante-se. Não se acomode. É uma depressão? Ele cura. Ele cura a depressão. Quando meu filho era adolescente, hoje meu filho tem 41 anos, mas quando meu filho era adolescente, ele passou uma fase muito difícil na vida dele. Ele ficou num quarto trancado. E ele só saía para se alimentar quando não tinha ninguém para conversar com ele ou para vê-lo. Ele se escondia. Ele se isolou do mundo. E um dia, um servo do Senhor, através de uma grande amiga e irmã em Cristo, Yarema, que me orientou, disse: procure, tem um rapaz na igreja que ele ora por libertação, por cura e libertação. E procure ele, que ele é dali do grupo dos adolescentes. E eu procurei esse rapaz. E ele disse: traga o seu filho aqui na igreja. Eu disse: não, o senhor não entendeu, você ainda não entendeu. Ele não sai do quarto. E aí ele disse: então consagre ele ao Espírito Santo, que quando for a outra semana eu marco um dia para fazer a visita. E aí eu consagrei o meu filho ao Espírito Santo. No domingo eu comecei, que foi na igreja que eu falei com o rapaz, no culto de domingo. E na quarta-feira, para a honra e glória do nosso Deus, o meu filho estava liberto. O meu filho bateu na porta do meu quarto, me chamando. Coisa que tanto tempo ele não me procurava para conversar. E eu batia na porta do quarto, ficava desesperada, chamando meu filho. Mas Deus o libertou quando eu consagrei o meu filho ao Espírito Santo. Pois eu consagro você agora, que está me ouvindo, que está sofrendo de depressão. Consagro você, a sua vida, ao Espírito Santo de Deus. E receba essa cura. Porque Ele pode, assim como Ele curou o meu filho, Ele pode curar você. Amém? Você crê? Olha a pergunta do nosso Senhor. E eu vou concluir este momento com a pergunta do nosso Senhor para você. O que queres que eu te faça? Que Deus tire a venda dos seus olhos, tire as escamas e faça você ver que você não está só. Que o Espírito Santo de Deus está aqui para te curar, para te libertar, para te devolver muita alegria, muita paz, para que você seja útil no reino de Deus, aqui na terra. Amém? Até aqui. Fiquem com Deus. Amém? Ele é bom.